O Drex é o maior golpe da história da economia brasileira e você tem que saber disso. Para você que não sabe, nesse exato momento está sendo desenvolvida uma nova moeda pelo Banco Central que será basicamente uma versão digital do real brasileiro que nós já temos, chamado de Drex. A criação desse projeto começou lá em 2020 e já está com a previsão de ser lançado agora no Brasil em 2025. E ao longo desses últimos anos, o projeto ele já passou até agora por duas fases. A primeira focou no conceito do Drex, assim como qualquer grande projeto, onde foram definidos os objetivos, a infraestrutura da moeda e todos os requisitos de segurança. Como a primeira ponta do projeto, o Banco Central decidiu explorar o uso da blockchain para registrar as transações, assim como é feito no próprio Bitcoin. E em 2023, essa moeda passou a ser testada em diferentes casos no dia a dia, para ser avaliada se ela realmente poderia ser uma opção viável. E agora, em junho de 2024, aconteceu o início da segunda fase, com a implementação de contratos inteligentes nos testes da moeda para avaliar novos casos de uso ainda mais complexos, incluindo até mesmo ativos virtuais que não são regulados pelo governo. O mais insano é que o objetivo do Drex é literalmente fazer o real ser 100% digital para modernizar o nosso sistema financeiro, onde o valor do Drex seria o mesmo de R$1, ou seja, um Drex vai valer exatamente R$1 e assim por diante. Só que isso na realidade é só uma historinha bonitinha e um grande slogan de propaganda do Estado, porque o Drex ele vai ficar sob a supervisão do Banco Central o tempo todo e a sua distribuição vai acontecer por meio dos bancos e também das instituições financeiras. Mas afinal de contas, qual a diferença do Drex para o Pix que a gente já utiliza no nosso dia a dia? É isso que eu vou te explicar agora, só que antes de explicar para você, eu quero aqui que você deixe o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com 3 amigos que precisam saber disso urgentemente, porque o Drex ele não é nada disso do que parece. Bom, olhando assim para quem é leigo, pode até achar que o Drex e o Pix eles são parecidos, mas na verdade eles ficam em duas caixinhas completamente diferentes. O Pix é basicamente um sistema de pagamento simples que permite transferências entre contas físicas ou jurídicas, sendo ideal para pagamentos simples e também diretos. Todo mundo usa o Pix não só para fazer transferências simples, como também para fazer compras em farmácias, padarias, supermercados e também em restaurantes. E por conta da sua velocidade e rapidez, o Pix ele se tornou o principal meio de pagamento entre os brasileiros. Agora, já o Drex ele vai ser uma moeda digital que não permite só transações financeiras, como também a compra de ativos em operações mais complexas, como garantias de empréstimo, de financiamento e até mesmo compras de bens, como carros e apartamentos. Ou seja, em resumo aqui para você, o Pix ele é um sistema de pagamentos e o Drex ele será uma moeda digital, assim como nós já temos hoje, só que nesse caso será 100% digital. E quando você ouvir isso, você pode até pensar assim, caramba, que legal, o Brasil tá criando uma criptomoeda, o real digital, para bater de frente com o Bitcoin. Isso pode parecer legal para quem não manja de nada, para quem é leigo, não sabe de economia e muito menos de geopolítica, porque na verdade a criação do Drex é uma grande cortina de fumaça que ninguém tá comentando na internet. Isso porque com o dinheiro digital ficando cada vez mais centralizado nas mãos do governo com o Drex, o Estado ele vai ter ainda mais controle sobre aquilo que você tá fazendo com o seu próprio dinheiro. E, inclusive, até o próprio Banco Central ele já confirmou que o real digital vai ter uma função para congelar valores caso seja necessário. Além disso, todas as transações realizadas com real digital serão rastreadas pelo governo em tempo real, não importa onde e também não importa quando. E é por isso que nós não sabemos até onde vai o poder do Estado no controle dessa tecnologia. É algo que está totalmente fora do nosso controle. Só que aí também temos um ponto muito importante que eu não tô vendo ninguém falando sobre o Drex, onde a tecnologia dele poderia não chegar em algumas regiões, como por exemplo, regiões que são mais pobres e com pouco acesso à tecnologia aqui no Brasil, que causaria ainda mais desigualdade social aqui na nossa população. O pior de tudo é que com o Drex totalmente centralizado, isso pode virar um alvo muito fácil para ataques cibernéticos, e com a evolução das inteligências artificiais, isso é completamente possível. E sabe o que é o mais curioso e mais louco de tudo isso? Já temos um grande exemplo de moeda digital que é totalmente centralizada e muito semelhante ao Drex rodando no mundo. E adivinha só
só qual país possui essa tecnologia. E sim, se você pensou na China, você tá certo. Para você que não sabe, a China também possui uma moeda digital chamada de Yuan Digital, e foi criada para dar mais autonomia e controle do governo sobre as transações financeiras da população. E mesmo com a China sendo a segunda maior potência do mundo, essa foi uma das invenções mais polêmicas da sua história. Isso porque o Yuan chinês, ele foi projetado principalmente para o governo chinês controlar as transações financeiras sem nenhum tipo de barreira, ou seja, o governo ele sabe exatamente aquilo que tu faz com o seu dinheiro. Isso significa que qualquer dinheiro enviado no país, de qualquer pessoa para outra, de qualquer pessoa para o banco, para comprar algo, pode ser rastreado a qualquer momento. Onde a principal função do Yuan Digital, na realidade, é servir como uma coleta de dados sobre a população do país. Eles podem rastrear tudo aquilo que você faz com seu dinheiro e saber exatamente quais são os seus padrões financeiros. Vale ressaltar também que o Yuan Digital também é uma tecnologia programável, que no bom português significa que o governo chinês ele pode aplicar políticas e restrições se ele quiser sem ter nenhum tipo de interferência externa. Ou seja, se o governo chinês quisesse, ele poderia simplesmente cancelar as transações feitas com empresas ou indivíduos que são considerados indesejáveis no país, escalando isso para uma grande censura econômica. E caso a população se revoltasse com essa atitude do governo, eles poderiam simplesmente confiscar o dinheiro de todo mundo e fazer todo mundo obedecer e ficar pianinho. E isso cria um cenário cada vez menos democrático e menos livre. Você sabe muito bem em qual sistema político é utilizado essa técnica para chegar e manipular a sociedade. Então, se você olhar para o Drex e achar que ele é um tipo de criptomoeda nova ou só uma versão digital do real, sem nenhum tipo de intenção por trás, somente para ajudar a gente, tá totalmente enganado. Essa tecnologia, ela pode ser perigosa e pode marcar o início de um controle total do sistema com o seu dinheiro, porque ele vai saber exatamente aquilo que você faz. E sendo muito sincero aqui com você agora, tá? Eu não quero te desanimar nem nada, mas a grande verdade é que não existe muita coisa que você possa fazer em relação a isso. Porque o Drex, ele já tá confirmado e possivelmente teremos o lançamento dele agora em 2025. E o que mais me assusta é que se o Drex é a versão digital do nosso real, isso significa que todos os investimentos tradicionais como ações, fundos imobiliários e os de renda fixa, eles estarão diretamente ligados com o Drex. Ou seja, podemos chegar no momento em que o Estado ele vai saber de absolutamente todos os seus investimentos, porque a blockchain mostra toda a compra e transação que você faz. Só que diferente do Bitcoin, e não sabemos quem mandou e para quem mandou, porque temos carteiras, agora o Estado tendo controle e o Drex sendo centralizado, ele vai saber exatamente o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, por mais que você não peça o CPF na nota na hora de comprar um produto, não tem nenhum problema. O governo já sabe aquilo que você está fazendo, porque vai ser tudo rastreado através da blockchain que é controlada por ele. Ou seja, a melhor coisa que você pode fazer nesse exato momento para tentar se proteger do Drex é justamente investir em um mercado que é descentralizado, como o próprio mercado cripto com Bitcoin. Não possui nenhum governo, banco ou empresa por trás, dando cada vez mais autonomia para os investidores. Não é à toa que só nesse último mês, com a alta do Bitcoin após as eleições americanas e a vitória do Trump, o meu patrimônio ele subiu mais de 40% em apenas um mês. Tudo isso graças ao Bitcoin, porque eu invisto nele há muito tempo e também falo para você investir há anos aqui no canal. E é isso que eu ensino para os meus alunos lá no Investidor de Elite, o meu treinamento mais completo de investimentos que vai ensinar você a começar a investir no mercado cripto e ganhar dinheiro com Bitcoin. Além de ensinar você também a investir nos Estados Unidos, receber em dólar e parar de depender apenas do real, que assim como você já percebeu, tá totalmente fadado ao fracasso. Tudo isso e muito mais eu ensino para você dentro do Investidor de Elite. Por isso que aqui na descrição eu vou deixar o link para você entrar e aprender comigo por apenas R$ 49,00 por mês. Faça questão de não ficar dependendo apenas do nosso real e da economia brasileira. Comece a investir, comece a construir a sua própria liberdade, porque se você não fizer isso, infelizmente você vai ser somente mais um refém do sistema. Quando te perguntarem onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o Reinvestidor.